Boa noite, igreja. Convido os irmãos para estar se chegando nesse momento, para nós estar começando mais um culto. Convido os irmãos para estar fazendo uma oração agora. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, agradeço, Pai, por mais uma noite, Deus. Senhor Deus, agradeço, Pai, por mais um dia, Deus. Se estamos aqui hoje, Senhor Deus, é porque o Senhor Deus permitiu. Pai, seja Deus com esse culto, Pai. Que, Senhor Deus, seja Deus com a mensagem, seja Deus com os louvores, Pai. Seja Deus com cada vida que está entrando aqui, Pai, na Tua casa, Deus. Que assim como nós chegamos, Pai, nós possamos estar saindo daqui abençoados, Deus, com Sua palavra, Deus, com a Sua mensagem, Pai. Usa-nos, Pai, para agradecer o Seu santo nome, Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.
Boa noite. Agora foi. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Que coisa linda quando começou aqui, né, a tocar. Vocês todos se colocaram de pé. Isso é lindo demais, gente. Visto daqui de cima, então, poxa, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas vamos continuar louvando, né? Vamos continuar de pé. Vamos continuar louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, com cânticos de alegria, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegar o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Deus da vida venceu a morte e a sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição por amor, por amor, por amor, por amor. O Deus da vida venceu a morte e a sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição por amor, por Ele foi ferido pra que eu fosse curado. Para eu ser santo, ele se fez o pecado. Para eu ser eterno, ele se fez mortal. Para ter bondade, ele recebeu o mal por amor, por Ele foi ferido pra que eu fosse curado. Para eu ser santo, ele se fez o pecado. Para eu ser eterno, ele se fez mortal. Para eu ter bondade, ele recebeu o mal por amor, por amor, por amor, por amor. Tudo que Cristo fez por nós foi por amor. Antes mesmo de sermos criados, Ele já tinha um plano para cada um de nós. E isso é por amor. Tudo que Ele faz por nós, se Ele nunca desiste de nós, é porque Ele nos ama. Então hoje que nós possamos declarar também o nosso amor por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Nós possamos cantar, embora Ele já saiba aquilo que está dentro de cada coração. Mas também nós podemos falar isso para Ele. Declarar o quanto nós o amamos. Eu tenho certeza que Ele gostaria de ouvir isso, que nós o amamos. Então vamos declarar ao Senhor que nós o amamos. Tem ciúme
vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Sou sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça me atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando lembro que me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama.
Amém. Eu creio que o Senhor nos ama de uma forma tão grande que nós não somos capazes de entender. Mas quando nós conseguimos sentir o amor de Deus, sabe, isso é tão gratificante que a gente não consegue explicar. Nas nossas vidas a gente passa por vários momentos, várias situações que às vezes a gente pensa que está sozinho, às vezes a gente quer fugir, quer desistir. Mas quando a gente lembra que existe um Deus, que Ele nos ama mesmo de verdade, e está aqui para a hora que a gente precisa, para esses momentos difíceis, dos quais nós não conseguimos, sabe, resolver os nossos problemas, dos quais nós não conseguimos achar solução. Mas Deus está aí, clamando, dizendo para nós que Ele nos ama. E eu creio nisso, que Ele realmente nos ama. Eu tenho experimentado esse amor de Deus. Eu creio que os irmãos também, cada um de vocês tem algo a contar sobre o amor de Deus na vida de vocês. Hoje pela manhã a gente estávamos conversando na EBD justamente sobre isso, sobre aquilo que Deus fez, faz e há de fazer na vida de cada um de nós, sobre os propósitos que Ele tem nas nossas vidas. E nós comentamos que às vezes a gente pensa que o propósito de Deus não vai se cumprir, mas ele vai se cumprir, meus irmãos, porque o tempo de Deus não é o nosso, não é igual ao nosso. E talvez a gente pense que não vai acontecer porque está demorando, mas nós temos que crer na palavra do Senhor que diz que Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então vamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, entregando toda a direção das nossas vidas na mão de Deus, para que Ele realmente possa fazer cumprir o propósito nas nossas vidas. Vamos declarar novamente: me ama. Juntos, declarar para Jesus que nós também o amamos. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Cada dia Ele seja exaltado, bendito, e possamos nós, meus amados, sempre aproveitar do amor de Deus, né? Deus sempre derrama o seu amor sobre aquele que nele crê. Então que você receba esse amor em nome de Jesus. Nós queremos orar nesse momento e que você possa se prostrar diante do Senhor. E nesta oração coloque a sua vida, o seu coração, da mesma forma que está hoje, né? Quem sabe Deus possa lhe ajudar em alguma palavra, em alguma orientação, naquilo que você precisa ouvir durante os cânticos, durante as leituras, durante a mensagem de hoje. Coloque-se diante do Senhor. Querido Pai, nosso Deus bendito, seja a honra, a glória para todos sempre, ó Deus. Nós exaltamos a Ti, nós nos alegramos em Tua presença, Senhor, e dizemos, ó Pai, que Te amamos. É claro, ó Deus, que o nosso amor não se compara ao Teu amor. Teu amor, ó Deus, é algo infinito, não dá para ser medido, e nós, ó Deus, queremos aproveitar do Senhor a cada dia. Seja, Senhor, com nossas vidas, com as nossas lutas, com os nossos sofrimentos, com as nossas dores. Toma-nos, ó Deus, em Tuas mãos de uma forma especial nesse momento, e que nós possamos, ó Deus, não somente sentir a Tua presença, mas nos alegrar diante de Ti. Querido Pai, estenda a Tua mão sobre cada pessoa aqui, pois todos nós aqui, ó Deus, temos os nossos caminhos, e nem sempre é fácil, ó Deus, por eles trilhar. Por isso, ó Deus, eu invoco a Tua presença aqui em nosso meio.
pedindo, clamando, intercedendo, ó Pai, por cada coração de cada pessoa aqui presente. Obrigado. Que o Senhor receba a nossa adoração, mas que também, ó Deus, o Senhor possa falar conosco. Talvez, ó Deus, alguém aqui já ouviu a Tua voz, mas pode ser que alguém ainda não conseguiu por alguma razão. Mas que nesta noite, ó Deus, todos nós consigamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Que o Senhor nos dê ânimo para continuar a nossa jornada e a Tua bênção esteja sobre os nossos caminhos. Tudo aquilo que fizermos, ó Pai, sirva de alguma forma para Te louvar, para Te agradar, para Te engrandecer. Obrigado, ó Deus, por esse instante que aqui estamos. Obrigado pela Tua mão poderosa sobre nós. Abençoa a Tua igreja e conduz-nos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, Deus. Amém. Vamos, meus amados, adorar a Deus mais uma vez, e nesta oportunidade você está convidado a entregar os seus dízimos e ofertas no altar do Senhor. Façam isso com confiança, com fé, com alegria nos seus corações. O Senhor se agrada disso, quando os servos fiéis dão a Ele, entregam a Ele aquilo que Ele tem possibilitado nós recebermos. Vamos louvar ao Senhor nesse momento de dedicação ao Senhor. Se colocar de pé, fiquem à vontade para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Não há nada igual, não há
nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar a quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo
O Espírito Santo é bem-vindo no meio de nós. Convide o Espírito Santo para estar junto de vocês. O Espírito Santo, ele espera ser convidado. Ele não vai bater na sua porta, arrombar para entrar. Ele vai esperar você convidá-lo para que ele possa entrar e fazer morada na sua vida, no seu coração. Então, em nome de Jesus, convide o Espírito Santo agora para estar dentro de vocês. Porque com certeza ele quer falar algo na vida de cada um de nós, mas nós precisamos convidá-lo e deixar que ele fale. Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, possa hoje fazer morada no seu coração. Amém. Deus seja engrandecido, louvado em nome de Jesus. Meus amados, vamos estar com os corações abertos nesse momento, para que Deus possa, ao falar, porque Ele vai falar, mas que Ele possa, ao falar, você permita a Ele, você compreender a mensagem que Ele tem preparado para a sua vida nessa noite. Antes, quero que os irmãos continuem orando pelo processo de sucessão pastoral lá na Primeira Igreja Batista em Nova Cidade. Nós estamos lá encaminhando esse processo já há 4 meses. Que os irmãos estejam intercedendo nesse período em que a igreja está para decidir sobre a escolha do seu pastor. Então, conto com as orações dos irmãos, especialmente por mim, que estou ajudando a igreja nesse processo, e também pela igreja que terá que tomar uma decisão, né? Então, que os irmãos estejam orando por esse processo ali da Primeira Igreja Batista em Nova Cidade. Meus amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 15. João, Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler os versos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Todo esse texto foi lido por causa desta conclusão aqui, meu amado. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa.
Me responda, meus amados, qual é ou quais são as coisas que hoje estão trazendo alegria à sua vida? Que situação você tem experimentado na sua vida que lhe traz algum tipo de prazer, de satisfação enquanto você vive? Eu creio que muitos de vocês, talvez todos, possam listar aqui várias coisas, vários itens que trazem alegria, que trazem contentamento em sua vida. São as coisas que lhes dão prazer, que traz a você o prazer da vida. Agora, por outro lado, você também poderia fazer uma lista das coisas que estão lhe entristecendo nesse momento, pois elas existem também. Quantas coisas abatem o nosso viver, quantas delas nos colocam para baixo, quantas não nos fazem chorar. E entre uma coisa e outra, ou seja, entre esta alegria e essa tristeza que estou falando aqui, ainda existe um agravante. Quantas vezes nós tentamos disfarçar a nossa tristeza? Inventamos coisas, damos sorrisos, fingimos que tudo está bem, caminhamos como se nada estivesse acontecendo, e aí então não sabemos, meus amados, de fato o que ocorre conosco. Se somos de fato crentes felizes porque temos Jesus em nosso coração, ou se somos abatidos e levados por uma sorte de tristeza que vem sobre as nossas vidas. Afinal de contas, qual deve ser a relevância da alegria em nosso viver? É óbvio, meu amado, que não quero aqui em momento algum afirmar que o crente não passa por tristeza, seria uma grande mentira. É óbvio que nós temos momentos de grande dificuldade em nosso viver, mas eu tenho a convicção, meu amado, que a alegria que nós encontramos em Jesus, ela é maior do que qualquer outra situação de tristeza que possa querer derrubar a sua vida. É interessante quando nós estudamos um pouco sobre o hormônio da felicidade. Não sei se você já ouviu alguma reportagem a respeito, não sei se você já estudou sobre essa situação, mas o nosso cérebro, ele produz naturalmente algumas substâncias que são responsáveis por trazer felicidade. Uma delas é chamada endorfina. Tem outras também, mas eu quero me concentrar e falar apenas uma aqui para você. Essas substâncias, inclusive a endorfina, elas estimulam o nosso corpo e produzem certa dose de alegria e prazer para o nosso viver. É o que fazemos então, é o que faz com que o nosso corpo reaja a determinadas situações em nossas vidas. Por exemplo, se você fizer exercícios regulares, essa se torna uma das melhores formas de fazer com que o seu cérebro produza esta substância endorfina e a libere pelo seu corpo, trazendo essa sensação que estou falando aqui. Agora, por outro lado, momentos de tristezas e frustrações e perdas acabam inibindo o nosso cérebro em produzir estas substâncias. E aí nós então acabamos tendo a nossa alegria roubada pelas circunstâncias. Então, muitas vezes aqui falando sobre a questão fisiológica do corpo humano, essas substâncias estão condicionadas ao comportamento que nós temos. Agora, de forma muito semelhante, mas muito mais relevante e abrangente, é a alegria produzida por Cristo Jesus em nossas vidas. Não há como comparar, não há nada de fato igual. Quem valoriza e estimula a presença de Jesus em sua vida, acaba tendo toda a alegria que precisa para tocar a seu viver, para viver a sua vida e assim viver de fato o melhor. Então, meu amado, Jesus é a substância que nós precisamos desenvolver e alimentar em nossas vidas para que realmente nós experimentemos a verdadeira alegria, a alegria completa que Deus tem preparado para nós.
O contexto da história que nós lemos aqui na Bíblia coloca Jesus no cenário descrito pela Bíblia como a última ceia. Então, se você começar a ler todo o entorno desse texto, você vai chegar ali. Os judeus estavam na época de celebrar a Páscoa, e por tradição as famílias, elas sentavam um ao lado dos outros, perto dos outros, na mesma mesa, tentando lembrar a maneira como Deus havia lhes libertado séculos antes esse povo da escravidão do Egito. Então a Páscoa possivelmente é a festa mais importante celebrada por Israel aqui na Bíblia. E o Senhor então decide celebrá-la com aqueles que lhe são mais íntimos, os seus discípulos amados. Agora, meus amados, então eu falei que eles estão ali numa festa, mas apesar da motivação festiva que envolvia aquele ambiente e toda a nação, o clima naquele cenário era um clima tenso, triste, pesado. A narrativa começa no capítulo 13, a gente está no 15, ele começa no 13, e Jesus está consciente de que o seu tempo neste mundo está chegando ao fim. E é nesse contexto que Jesus, então, por exemplo, eu vou ler no texto, ele se coloca como o exemplo de servo, naquela cena conhecida de todos nós, onde ele se abaixa e com uma toalha nos ombros e uma bacia nas mãos, começa a lavar os pés dos seus discípulos. Mas é também ali que Jesus declara abertamente que um daqueles homens que sentava à mesa com ele e era tido como seu amigo, na verdade, iria traí-lo. Na realidade, todos iriam de alguma forma negar a Jesus pelo que estava para acontecer. É nesse cenário também, meus amados, que Pedro diz que daria a sua vida por Jesus, mas logo em seguida ele é contrariado pelas suas próprias palavras, pois Jesus diz para ele que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então ali também, meu amado, é o cenário onde Jesus consola os corações daqueles discípulos que naquele momento estavam confusos, estavam abalados por tantas verdades que eles não queriam ouvir, mas que foram obrigados a ouvir através da boca do Senhor. As palavras de consolo são como aquela que Jesus disse: não se turbem os vossos corações, não se perturbem, creia em Deus, creiam também em mim. E ele prossegue dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas. E por isso, ao anunciar a sua partida, Jesus ali está prometendo deixar conosco a presença do Espírito Santo. Acabamos de cantar: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Na verdade, o Espírito Santo jamais deixa a vida do crente. O nosso Consolador, o nosso orientador, passa a morar em nossa alma, em nosso coração, no coração de todo aquele que nele crê. E foi também ali, meus amados, que o Senhor Jesus nos deixou a sua paz, para que nenhum coração se enveredasse pelas trevas, ou preocupações, pelas tristezas, ou até mesmo pelo medo. O capítulo 14, ele encerra esta parte com eles saindo daquele ambiente, eles estavam numa sala, saindo daquele ambiente e indo para o jardim do Getsêmani. E é ali nesse jardim que Jesus dá prosseguimento às suas palavras. É ali que Jesus então se compara a uma videira cuidada diretamente pelas mãos de Deus, o agricultor. E chama a cada um de nós de ramos, por estarmos conectados, por estarmos ligados a Ele. E consequentemente, ramos que estão conectados a uma árvore produzem frutos. E Jesus então chama a atenção dos seus discípulos para que eles permaneçam desta forma, conectados, ligados a Ele, a cada dia das suas vidas,
Pois do contrário, meus amados, serão como um galho vazio de frutos, cujo destino não é outro senão ser cortado, jogado fora e queimado. É assim as palavras do Senhor Jesus. E não é por pouco então que vemos aqueles homens ali assustados, temerosos, preocupados, considerando que talvez alguns deles estavam vivendo a vida exatamente assim, desconectados de Jesus, pertos, mas não conectados. Não adianta um galho quebrado ser posto do lado do tronco da árvore, ele precisa estar conectado de fato. E assim, meus amados, desconexos ou afastados de Cristo, vamos vivendo a nossa vida como galhos secos, sem qualquer perspectiva daquilo que está por acontecer. Consequentemente, não há alegria para quem vive longe de Deus, para quem vive somente desconectado da presença do Senhor. Mas, meus amados, a palavra de Jesus nesse texto é sobretudo uma palavra de esperança. É um alerta para que nós possamos nos agarrar a Ele em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias, doa o que doer, passe o que passar, e que para diante das tristezas pelas quais nós atravessamos, nós encontremos de fato em Jesus a substância que produz alegria completa em nosso viver. Jesus é a substância que produz alegria em nossas vidas. Então, meus amados, eu quero, olhando para esse texto, fazer algumas afirmações. A primeira afirmação é um lamento. Como é triste aquele que vive desconectado de Deus nesse mundo presente. Como é triste, é lamentável. Eu quero ler para você o versículo 6 desse texto, diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se você for notar o texto, o versículo 6, basicamente é uma repetição do versículo 2, em outras palavras. Versículo 2 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. Mas aqui nesse versículo 6, parece que ele ganha uma ênfase especial, uma afirmação de que não é bom viver longe de Deus, não é bom quando as pessoas esfriam a sua fé, não é bom quando a pessoa desanima, não é bom quando a pessoa cai, não é bom quando a pessoa se prostra para a vida, não é bom quando nós colocamos tudo, menos o Senhor, como prioridade em nossa vida. Tudo isso não é bom, meu amado, não é nada bom. Viver sem permanecer em Jesus é a pior escolha que alguém pode fazer, e eu posso afirmar com clareza que não há vida sem Cristo, não há alegria sem Jesus. Em algum momento, possivelmente, muitos de nós aqui tivemos uma lacuna na vida, onde nós nos separamos de Deus. Eu também tive esse momento, meu amado. Então o que eu estou falando é por consciência própria. Não é bom que ninguém viva longe do Senhor. Não é bom, meu amado, quando nós tentamos de alguma forma produzir algo que traga algum tipo de alegria, tentando substituí-la pelo Senhor. Tentamos assim agradar a nós mesmos, fazendo coisas que em algum momento pode até dar algum prazer, mas que no final nos leva para mais fundo ainda no poço da tristeza. Então nós corremos de um lado para o outro, tentando encontrar coisas que satisfaçam o nosso viver. Nós ganhamos dinheiro para gastar com aquilo que nós queremos ter. Nós vamos às festas, muitas vezes tentando viver como todos vivem. Nós frequentamos as academias para produzir um corpo que nós não temos, talvez para ser mais aceitos pelas outras pessoas que estão ao redor. Nós buscamos o centro das coisas que podem de alguma forma produzir alegria em nosso viver, e eu não estou condenando nenhuma dessas atitudes, meus amados, não é isso. Eu não estou dizendo que elas são erradas,
mas eu estou afirmando que não é esse o caminho para nós adquirirmos a verdadeira substância que precisamos ter para que a alegria de Deus seja completa em nossas vidas. Então, por mais que nós façamos algo humanamente falando, não vai demorar muito para que tudo volte como era antes, para que tudo retorne como era anteriormente. Porque nós não podemos esquecer do essencial, meu amado. Infelizmente, muitos têm esquecido do essencial: viver conectados ao Senhor. É o que segue o texto, é o que o texto produz em seguida, e que me faz afirmar que viver ligado a Jesus é o único caminho que produz alegria em nós. Vou voltar um pouco e ler o versículo 4 para você. Versículo 4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não sei se você contou, mas nós tivemos a ocorrência da palavra permanecer diversas vezes. Nos faz ver que ela é uma palavra muito importante nesse texto. A palavra permanecer dá a ideia de persistir em continuar, de não se afastar jamais. Permanecer, meus amados, é ficar ligado, conectado, não largar em hipótese alguma. E nesse sentido, então, que nós somos chamados a nos agarrar a Jesus, nos aproximar dele a cada dia de nossas vidas, viver totalmente dependente dele em todos os sentidos do nosso viver. É onde for, carregá-lo conosco, tê-lo segurando em nossas mãos, tê-lo preso em nossos peitos, corações. É assim, meu amado, que nós vamos encontrar o caminho da verdadeira alegria, a alegria completa. Assim como alguém que estimula a produção de endorfina em seu corpo, nós precisamos produzir a presença de Cristo em nós, meus amados. Você precisa invocar Jesus a cada dia, para que essa presença aumente em seu coração. Aqueles discípulos de Jesus estavam diante de uma situação determinante em sua caminhada. Fisicamente o Senhor ia embora, Ele morreria pelos nossos pecados, cumprindo assim a sua missão. Então a tristeza pairava sobre as vidas ali presentes, a esperança havia deixado aquelas mentes, meus amados. Todos inclusive estavam prontos a deixarem o seu mestre. É quando então o Senhor os leva à reflexão que eles precisavam ter naquela noite. E o seu discurso não configurava alguém necessariamente estar na presença física de Jesus, mas sim em viver com Ele em todas as situações da vida, tê-lo no coração e na mente, em todos os eventos do seu viver. Paulo, ele sintetiza esse conceito de uma forma muito prática. Ele diz assim: nós temos a mente de Cristo. E ora, se temos a mente de Cristo, é porque Cristo domina os nossos corações. Por isso devemos, meus amados, viver como Ele deseja que nós vivamos. Agora, só é possível se estivermos conectados ao Senhor. E eu repito, não adianta estar perto, tem que estar conectado. Jesus é a substância que nós precisamos nesta vida. E se essa substância não estiver sendo produzida em nossa vida, em nosso dia a dia, em nossos pensamentos e em nossas atitudes, a comparação que ele faz é que nós seremos como ramos que não produzem frutos, e porque eles não estão conectados à videira. E então, meus amados, eu tenho uma terceira afirmação para você nesse momento. E na verdade essa afirmação é um convite. Se a primeira afirmação foi um lamento, como é triste que pessoas vivam sem estarem conectados a Jesus. E se a segunda é um conselho, onde nós temos de entender que viver ligado a Jesus é o caminho para a alegria, aqui então eu encontro um apelo.
para que você faça de Jesus a substância que produz alegria em sua vida. É como conclui o texto, no versículo 11. Ele diz: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Esse versículo, meus amados, carrega a razão desse discurso de Jesus aqui. O que ele falou nos versículos anteriores é motivado por essas palavras encontradas aqui. Ele disse o que disse para que você encontrasse a verdadeira alegria na sua vida. Muitos de nós ficamos satisfeitos com alegrias passageiras, porém Jesus se prontifica, meu amado, a nos dar muito mais do que uma alegria passageira, a viver muito mais intensamente tudo aquilo que Ele mesmo tem preparado para as nossas vidas, e assim experimentar o melhor de Deus enquanto estamos aqui nesta terra. Mas infelizmente nós somos facilmente atraídos e enganados, seduzidos por aquilo que é passageiro, por aquilo que é momentâneo, instantâneo. Nós queremos isso. Nós nos distraímos, meus amados, com as luzes espalhadas pelo palco da vida e esquecemos que Jesus é a luz do mundo. E ele diz ainda: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Somos desviados da verdadeira vida quando tentamos querer satisfazer os nossos próprios desejos, quando, na verdade, a nossa vida, meus amados, deveria ser vivida para a glória e exclusivamente para a glória do Senhor. Mas isso acontece todas as vezes que nele não permanecemos. E as palavras de Jesus, elas nos desafiam a ajustar a nossa vida com Deus, para acertar algumas contas pendentes, atrasadas, para acertar o nosso caminhar com o Senhor. Mas isso só é possível se permanecermos em sua santa presença. E isso, meu amado, exige de cada um de nós o esforço para produzir frutos através de um relacionamento com o Senhor Jesus. Nos obriga a escolher Cristo acima de qualquer outra coisa. Ele se torna o centro da nossa vida. Nós fazemos dele a substância principal que vai produzir a verdadeira alegria. Por isso não estou falando de qualquer alegria, mas da única que realmente alguém possa ter na sua vida. Jesus é o motivo de nós vivermos e, consequentemente, Jesus é o motivo da nossa verdadeira alegria plena. Meus amados, Jesus é a alegria dos homens, já dizia a composição de Johann Sebastian Bach. Esse homem compôs essa música inspirado, eu creio, pelo próprio Deus. Quem a ouve se encanta por aquilo que ouve. Mas não é a música, é o elemento da música, é o personagem principal, Jesus, a alegria dos homens. Não há substância maior ou outra qualquer que nos faça feliz nesta vida. Por isso, eu quero considerar com você algumas coisas importantes. Primeira, que você viva a sua vida sempre com Jesus em seu coração. Se você olhar para mim atentamente, verá que há muita confusão a respeito dessa questão. Viver a vida com Jesus no coração, há muita confusão. Muitos pensam que por acreditar em Deus, isso seja suficiente para permanecer em Jesus. E isso não é verdade, pelo menos não a verdade da Bíblia.
Acreditar em Deus, meu amado, é um passo importantíssimo na caminhada de qualquer um de nós. Mas permanecer em Cristo exige muito mais do que somente acreditar. Estar com Cristo exige de nós um esforço intencional muito maior do que apenas um desejo contido na palavra crer. É a atitude, meu amado, que nós temos quando entregamos as nossas vidas por completo, imparcialmente nas mãos de Deus, de Jesus, e a tê-lo como o Senhor das nossas decisões, de tal forma que é Ele quem conduz a nossa vida, e tudo o que você faz passa também pela aprovação de Deus. E se Ele não aprova determinada coisa que você está prestes a fazer, você deve descartar completamente isso como uma opção em seu viver. Ter Jesus no coração e deixar Ele moldar e mudar a sua vida, não da forma como você deseja crer, mas da forma como Cristo deseja que você seja. É andar pelos caminhos que Ele planejou que para você andar, e não que você esteja na frente e chamando Ele para vir atrás. É renunciar às suas vontades em todos os momentos, porque você quer de fato a vontade de Deus e não a sua. É como a Bíblia diz: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quem vive a vida com Jesus no coração, encontra de fato a substância que precisa para ter a alegria completa. Você não precisa de mais nada a não ser Cristo Jesus. Agora responda aqui, meu amado, de uma forma muito honesta: você realmente tem Jesus no seu coração, nesses moldes que eu acabei de citar? Você realmente carrega Jesus no coração como a principal circunstância do seu viver? Você deixaria tudo por causa de Jesus? Lembre dos discípulos, lembre de Pedro: eu deixarei tudo por amor a ti. Jesus falou assim: não, você está mentindo. Então seja muito sincero, meu amado. E a minha pergunta não é para lhe condenar de maneira alguma, não é para lhe criticar de maneira alguma, é para que você tome consciência de que realmente Jesus está no seu coração. Porque se Ele não tiver, esse é o momento mais adequado para você pedir para que Ele entre, para que Ele ocupe o lugar na sua vida, para que Ele domine os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas palavras, para que Ele controle o seu viver e seja Senhor da sua vida. Então você tem realmente Jesus no seu coração? Mas eu quero ainda fazer uma segunda declaração. Pois quando nós temos Jesus no nosso coração, nós jamais estaremos sozinhos em nossa caminhada. Meus amados, aqueles homens todos ali eram amados por Jesus. Jesus os amava de uma forma muito especial. O Senhor Jesus preocupava-se com eles, e foi porque ele se preocupava com ele que disse tais palavras que vai do capítulo 13 e em seguida até o capítulo 17. Palavras em algum momento duras, onde Cristo ali queria sobretudo mostrar-lhes que eles jamais estariam só, apesar de tudo, e de que a vida sem Cristo é uma vida solitária, é uma vida incompleta. Jesus jamais desejou viver longe de nenhum deles e muito menos de nenhum de nós. Porém, as decisões que nós tomamos, elas podem nos levar ou para mais perto de Jesus, ou para mais longe dele. Agora, quando permanecemos em Cristo, mesmo que sejamos envolvidos por nuvens de tristezas e até mesmo de derrotas, Ele garante que estará conosco até o último momento. A sua presença nos faz superar as nossas lutas e tristezas e decepções. A sua presença é que vai transformar a tristeza em alegria, porque nós sabemos, meus amados, que nós não estamos sós, Jesus está conosco. Então, você pode estar se sentindo só, você pode estar se sentindo triste por alguma razão em sua vida,
Mas eu lhe garanto, meu amado, minha amada, que a presença de Jesus produz a alegria que você precisa para continuar a sua jornada. Então eu digo, você precisa tomar a forma que Jesus quer que você tome, ao convidar a Ele para viver em seu coração. Então convide, seja desafiado agora, faça uma oração entre você e Deus. Eu quero ter Jesus em meu coração, porque Ele é que produz alegria. A palavra do Senhor nos diz assim. Uma última coisa, agora destinada àqueles que já têm Jesus no seu coração. E na verdade, meu amado, é uma lembrança, uma deliciosa lembrança que nos traz esperança. Haverá um momento em que teremos disponíveis para nós, em todo momento, esta alegria de Jesus. Os eventos desse texto estão nos levando para um único lugar. Eu falei que eles estavam numa sala, onde eles celebraram a Páscoa, saíram dali e foram para o Getsemane, e ali Jesus teve essa conversa com os seus discípulos, e falou mais algumas coisas. Dali, o destino levou Jesus para o Calvário, lugar onde Jesus morreu em nosso lugar. Já afirmei isso aqui algumas vezes, aquela cruz era para mim e para você, mas Ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas culpas, perdoou os nossos pecados, morreu em nosso lugar. Uma tristeza, um momento e que para aqueles discípulos causou uma certa tristeza em seus corações. Mas quando nós olhamos o que aconteceu após a morte de Jesus, a sua ressurreição, aquilo produziu alegria em seus discípulos. Ele morreu de fato, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, glórias sejam dadas ao Senhor, e isso, meu amado, é mais do que suficiente para alegrar a cada um de nós. É a certeza que Deus nos dá para cada um daqueles que nele crê, para que realmente, e entregar a sua vida a Jesus, possam ter esse privilégio de experimentar com Ele a vida eterna nos céus. Quando Jesus voltar para nos buscar, será um momento, meu amado, vívido e especial para todos aqueles que fielmente permanecerem em sua presença. Esta, meu amado, é a alegria da salvação. Ninguém poderá tirá-la, Jesus disse. Nada nem ninguém é capaz de remover a alegria da salvação dos nossos corações. É a alegria verdadeira, completa, total, por permanecermos na presença do Senhor eternamente. Glórias sejam dadas ao Senhor. Então, meu amado, nós um dia aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e Ele se tornou a nossa verdadeira alegria, e completará esta alegria ao levar a sua igreja para os céus, para morar definitivamente com Ele. Seja grato ao Senhor por tamanha alegria que Jesus produz em nossas vidas. Mesmo que você no mundo tenha aflições, mesmo que no mundo você tenha tristezas, mesmo que você seja machucado, mesmo que você se sinta derrotado, a alegria do Senhor suplanta todas as dificuldades que nós podemos atravessar. Creia e receba essa palavra em seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, e a minha oração é para que Jesus faça morada em você, uma morada perpétua. E se você não tem essa certeza, eu desafio essa noite a deixar a sua vida nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida a Jesus, e você verá a maior alegria que alguém pode ter, é ter Jesus em seu coração. Senhor Deus amado, em nome de Jesus eu oro, te agradecendo a Deus pela palavra que veio aos corações,
que ela, Senhor, ache lugar na vida de cada um de nós aqui, que ela nos motive, ó Deus, caso ainda não fizemos, a fazer do Senhor morada em nossos corações, a aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que recebamos a Cristo em nossas vidas. Abençoa, Senhor. Mas se alguém aqui já fez isso, ó Pai, mesmo assim passa por momentos de tristeza, passa por momentos de aflição, está passando por um momento difícil na vida, seja o sustentador desta pessoa agora. Desperte nela, ó Deus, a alegria do Senhor. Mostre, ó Deus, quão maior é o Senhor na nossa vida, Senhor, do que qualquer outra situação que possamos enfrentar. Deus amado, o Senhor é muito maior do que o nosso problema, do nosso choro, da nossa aflição. O Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Pai eterno, aquele que habita em nós. Por isso, ó Deus, alegramo-nos na Tua presença, por termos essa oportunidade de mudar, ó Deus, a nossa vida e experimentar a alegria completa em Jesus. Obrigado, Senhor. Sobretudo eu agradeço ao Senhor pelo dom da salvação. Ó Deus amado, obrigado por salvar a nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque antes nós estávamos condenados, mas agora nós temos vida em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Deus. Neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito
sedução. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Adoramos a Deus e bendizemos ao Senhor. Que você leve essa mensagem ao seu coração, por onde quer que você vá, em cada instância que você viva, tenha a presença do Senhor acompanhando você. Os nossos visitantes, agradeço a presença, que Deus abençoe, os traga de volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz, tenham uma semana abençoada, guardada, protegida pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.